Bom dia, pessoal. 7 da manhã, hora de sair da cama. Com muita alegria para começar um dia novo. Estamos exatamente no meio dessa semana beligerante para o planeta e eu espero que você saia da cama com bastante animação. São 7 horas da manhã. Hoje é dia 4 de março de 2026, o primeiro terço do ano já quase vencido, né? E vencido em meio ao ambiente internacional conturbado por essa louca guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, que agora se torna o alvo da fúria estadunidense e faz trancar 1/5 do petróleo do mundo nas imediações do Estreito de Hormuz, né? Que fica nas barbas do Irã e por onde os navios petroleiros não podem passar sob o risco de serem incendiados pela Guarda Nacional do Irã. E isso cria expectativas muito ruins para o planeta inteiro, porque os reflexos vêm antes das consequências práticas do bloqueio. Por exemplo, ontem nas bolsas de valores o petróleo já subiu 13%, né? E enquanto os transatlânticos petroleiros vão se acumulando dos dois lados do Estreito de Hormuz, o mundo teme pelo que pode acontecer com a escalada dessa guerra, né? Ontem o Irã atacou 8 países vizinhos na expectativa de que eles, que são aliados dos Estados Unidos, que cedem território para que fossem implantadas bases militares americanas, recuem e comecem a pressionar pelo fim da guerra, né? Apesar da violência dos ataques, não há sinais aqui de que o Irã tende a arrefecer a sua campanha de retaliações contra o Estado de Israel, que continua bombardeando alvos militares, alvos civis, e que já matou quase 800 pessoas nessas empreitadas militares dos últimos dias. Aqui no Brasil, lá no Congresso Nacional, há uma expectativa de votação pela comissão temática do projeto da PEC da Segurança Pública, né? Relatada pelo Mendonça Filho, que deve chegar hoje ao plenário, mas ainda sem uma data para votação. E o uso de um jato do Vorcaro por Nicolas Ferreira durante a campanha passada continua repercutindo. Agora essa repercussão alcança a justiça e nenhuma explicação para o uso dos meios desse banqueiro que tinha ótimas relações com a direita brasileira, né? Excelentes. Não só com a direita, vamos ser francos aqui, vamos ser justos, né? Também com a esquerda brasileira. Afinal de contas, o dinheiro dele era, digamos assim, uma espécie de salvo-conduto para que ele fizesse o que quisesse. E aí, você acorda bem cedinho, 4 horas da manhã, tem que fazer a curadoria das notícias, ler os jornais, ficar muito bem informado, porque eu não posso aqui me dar o direito de não saber o que está acontecendo no mundo. Afinal de contas, eu tenho que informar você, que é uma pessoa extremamente exigente e bem informada, né? E aí você pensa assim, não, o mundo está acabando mesmo, só pode ser o fim do mundo quando você encontra uma notícia como essa aqui, olha, no site da sua própria empresa, tá? Veja aí, meu amigo. Cadê, Alex? Vassef pressiona para ser ministro da Justiça. Frederic Vassef, ministro da Justiça no Brasil, pode uma coisa dessas? Hein? Você acha que pode? Pois o cara quer ser ministro da Justiça, tá? Não vou nem falar nada aqui, porque esse cara gosta de processar jornalista, mas fica subentendido o que eu estou pensando aqui, que você já entendeu. Beleza? Deixa eu chamar meu amigo Alex aqui. Alex, bom dia para você, meu caro companheiro. Tudo bem? Bom dia Panunzio, bom dia nossa audiência. E eu gostaria de desejar um bom dia especial ao Anderson, nosso querido pessoal, o cara da tarja no VT, nosso contra-rega aqui do ICL, que sempre está aqui me apoiando. E eu falo que ele é meia dupla, mas ele não gosta, então feliz aniversário aí, Anderson. Tudo de bom pra você. Vamos explicar isso aqui. O Anderson é a pessoa que põe no ar as reportagens, essas tarjinhas que você está vendo, igual essa aqui do Esportes do Despert, ele é que bota isso aqui, tá? O Alex tem vida boa ali, não precisa fazer nada, o Anderson faz tudo para ele. Sim. E o Anderson está de aniversário hoje, né, Alex? Cadê o Anderson? Vamos apresentar o Anderson aqui para nossa audiência, porque afinal de contas ele... Cadê você, Anderson? Uma máscara especial. Olha aí, ó. E vou contar uma história do Anderson para você. Sabia que o Anderson foi sequestrado essa semana aqui em São Paulo? Sim. Brincadeira, hein, Anderson? Semana passada. Como é que foi? Conta para nós aqui. De casa para vir trabalhar e os caras me pegaram na rua, jogaram dentro do carro e me levaram lá pro fundão da Zona Norte. E aí, tiraram dinheiro da sua conta corrente? Tiraram do Bradesco e do Itaú, empréstimo pessoal. Puxa vida, viu? Bom, eu quero te desejar feliz aniversário, esperando que isso não aconteça mais, porque foi um presente muito ruim, né? E tá aí, vocês já... aqui, pelo menos para contar a história, né?
Tá bom, tá. E eles machucaram você? Fizeram alguma maldade? Não Não. fizeram nada comigo, não. Só Tá bom. me deixaram durante umas 4, 5 horas até eles fazer o que eles queriam fazer na minha conta, depois me liberaram. Tiraram tudo que acha que... Tudo. Falar uma coisa, viu? É brincadeira isso. Obrigado, Panuzzi. Um abraço, viu? Felicidade pra você. E nós, Alex, como é que estamos com o futebol aí? Conta pra nós. Então, depois desse relato aqui do Anderson, que é bem polêmico, bem triste assim, eu fiquei bem magoado, bem triste no dia. Vamos lá tentar animar um pouquinho a nossa manhã com algumas notícias. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, não ficou não, viu, gente? Vou fazer uma intriga aqui. Ele desceu o pau no Anderson aqui. Foi ou não foi, Alex? Não, deixa eu voltar. No dia, o Anderson, na segunda-feira, ele voltou de férias. Aí eu já fiquei estressado. Aí na quinta-feira, ele não apareceu. Eu falei, cadê esse rapaz? Aí eu comecei a falar que ele não estava comprometido com o trabalho, nem nada. Aí nisso deu 7h30, 8 horas e nada do rapaz aparecer. Eu já comecei a ligar, ficar preocupado. Aí depois eu tive a notícia, tanto que quando ele voltou na segunda-feira, a primeira coisa que eu fiz foi pedir desculpa ali pra ele, que eu fiquei muito triste também comigo mesmo por ter xingado ele e o cara passando por tudo que tava passando ali, Panuzzi. Mas eles são amigões, viu, gente? Não preocupa não, porque isso é coisa, é treta de amigo. Eles só não combinam muito no futebol, porque um é corintiano, o outro você já sabe que é palmeirense roxo, aí não pode funcionar mesmo, né, Alex? Isso mesmo, Panuzzi. Então, voltando pro tema, hoje teremos o primeiro jogo da final. Não, vindo, né? Porque não falamos nada ainda de futebol. Não. Fala lá, Alex. Vamos. Então, Panos, hoje teremos 8 horas da noite ali na Arena Barueri, o primeiro jogo da final do Paulistão entre Palmeiras e Novo Horizontino, e domingo será o segundo jogo ali da final. Eu estou ficando ansioso, então tomara que o Palmeiras me dê felicidades e amanhã eu apareça aqui sem voz, Panuso. Porque se perder muito, é capaz de não aparecer, viu, gente? Aqui a gente nunca sabe quando a coisa vai dar errado, mas quando o Palmeiras toma uma traulitada, a probabilidade de a gente não encontrar o Alex aqui de manhã é grande, viu? Isso mesmo, Panuso. Em buraca, né, Alex? E vai ser só isso hoje de jogo? Não, e ontem, não deixando passar, teve o jogo da terceira fase ali da Conmebol Libertadores entre Barcelona de Guayaquil e Botafogo. O Botafogo começou perdendo, porém conseguiu um empate com o Matheus Martins ali no segundo tempo e joga apenas por uma vitória para conseguir se classificar ali para a fase de grupos da competição mais importante das Américas, Panuso. Muito bom. E aí nós encerramos o noticiário futebolístico aqui? Encerramos e amanhã a gente traz a notícia aí que o Palmeiras perdeu o jogo de hoje. Amanhã, Panuso. Hã? É a zica reversa. Eu tô brincando. Vamos nessa. Entendi. Quer dizer, você fala que vai perder para dar a expectativa dele ganhar, né? Isso mesmo. Então, senhoras e senhores, anotem esse prognóstico aqui do nosso Milton Neves, tá? O Alex. Ele disse que tá torcendo pro Palmeiras perder. Vamos ver amanhã se a mandinga dele vai funcionar ou não. Sim, vamos nessa para nos bom programa. Abraço. Só lembrando que ele é palmeirense roxo, palmeirense verde, né? Pessoal, vamos lá para a meteorologia então? Começar o dia aqui com a meteorologia. Primeiro, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Tem alguns sites na internet que são muito legais. Por exemplo, o Flight Radar 24. Todo mundo que tem um filho que já viajou para fora, essa coisa, deve conhecer o Flight Radar porque ele dá a posição instantânea dos aviões no globo, né? Por causa de um sistema chamado ADS-B. Tem um site, que é esse aí que você está vendo na tela, que chama marinetraffic.com, que dá a mesma coisa, mas em relação aos navios petroleiros. Essa imagem que você está vendo aí na sua tela é uma imagem ao vivo do Estreito de Hormuz. Vou explicar aqui para vocês, porque isso aqui contextualiza tudo que a gente tem que fazer hoje aqui no jornal, baliza o nosso noticiário. Estreito de Hormuz é essa passagem aqui, olha, tá vendo esse joelho que tem aqui, lá no Oriente Médio, aqui está o Irã, né, aqui está Omã, e aqui é muito estreito, por isso chama Estreito de Hormuz. E os petroleiros que levam 20% do petróleo do mundo têm que passar por essa rótula aqui, ó. E vocês podem ver, olha, esses pontinhos vermelhos aí, esses pontinhos redondos e vermelhos, eu vou até aumentar aqui para você ver melhor, são navios que estão fundeados, que estão atracados aí, esperando uma oportunidade de cruzar esse local aqui, que hoje deve ser o local mais perigoso do mundo para navegação marítima, tá? Então, os pontos que estão aí como bolinhas, são navios parados, né? Os pontos que estão em verde aqui, olha, como esse aqui, olha, que você está vendo aqui agora, esses pontos são navios que estão em movimento. Obviamente, ninguém está cruzando aqui. E a cor, no caso aí, cor verde, navio de passageiro, cor vermelha, navio petroleiro, tá? Vocês podem ver que está tudo parado, né? E os Estados Unidos dizendo que, se for o caso,
vão escoltar navios petroleiros por aí. Quero até ver como é que vai ser essa operação, tá? Porque o Irã diz que vai botar fogo em qualquer navio que tiver ao alcance dos canhões deles aí, né? De um dos lados do Estreito de Hormuz, né? Hoje vai ser um dia tenso, né? Até porque a perspectiva de falta de petróleo começa a assombrar o planeta, né? A perspectiva mais otimista dá conta de que se essa situação durar mais de 40 dias, começa a faltar petróleo no mundo. E ontem já tinha posto de gasolina aqui em São Paulo cobrando R$ 7,00 o litro, hein? Um movimento especulativo já antecipando o que deve vir por aí, que é um aumento no preço da gasolina. Hoje, por exemplo, a gasolina na saída para as distribuidoras já poderia estar sendo vendida com um acréscimo de 29 centavos por litro, né? Que depois vai impactar na bomba até pelo dobro disso. Então, vamos ver o que vai acontecer, tá? Depois a gente volta a falar sobre esse mapa aqui do Estreito de Hormuz. Eu vou agora para a meteorologia com vocês aqui, porque nós temos hoje aqui, nós tivemos, né? A memória do brasileiro é curta, a gente já começa a esquecer do que aconteceu lá em Minas Gerais, que felizmente agora está livre do mau tempo, hoje não deve chover por lá. E as ondas de instabilidade maior hoje, mais uma vez, se encontram aqui estacionadas sobre essa região lindeira aqui ao semiárido brasileiro, que é onde precisa de chuva, né? Piauí, Pernambuco, Paraíba, sul do Ceará, deve chover em todos esses lugares. Hoje tem até um alerta do INMET aqui para acumulado de chuva. Vou dizer aqui para vocês o que vai acontecer. Olha, é essa área que está aqui do lado esquerdo da tela, né, que pega todo o estado do Maranhão, todo o estado do Piauí, a fração oeste do estado do Ceará, e aí vem pela zona do sertão de Pernambuco e norte da Bahia, passando até por Palmas, lá no Tocantins. Tudo isso aqui deve chover uma imensidão de água hoje, não tem muito problema, porque essa região aqui está preparada para essa pluviosidade excessiva, né? E também deve chover, tem alertas aqui de menor intensidade, perigo potencial, em todas essas faixas amarelas aqui, tá? Nessa faixa amarela que cruza longitudinalmente aqui a região norte, na faixa marítima da região nordeste e também no centro-oeste brasileiro, tá? Lá no sulzinho também tem um outro alerta de acumulado de chuvas, é um alerta laranja, alerta de tempestade. Vamos ver aqui o que diz esse alerta. Vale para toda essa região aqui, olha, começando lá no sudoeste do Paraná, vindo por toda a fração oeste de Santa Catarina e pegando praticamente todo o território do Rio Grande do Sul, exceto o noroeste. Qual é o problema aqui? Estão previstas chuvas de entre 20 e 30 milímetros por dia, até 50 milímetros, de 20 a 30 milímetros por hora, ou seja, pode chover 300 litros num único metro quadrado de área e pode chover até 50 litros por dia em 1 metro quadrado de área no final do dia, né? Ventos intensos que podem chegar a 60 km por hora, com risco de queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. Portanto, não é um alerta severo, tá? E isso posto, agora vamos saber como é que estão as condições de temperatura aí na capital do seu estado. Eu vou atualizar aqui a minha página. E como eu previ, o mapa do INMET hoje está teimoso, não está deixando a gente ver o país todo. Mas vamos lá, então aqui as capitais. Começando por Porto Alegre, que hoje vai ter 33 graus de máxima, não deve chover, dia de poucas nuvens no céu. Em Florianópolis, temperatura alta lá, também 31 graus durante a tarde, sem chuva. Em Curitiba, a mesma coisa, com 29 graus. São Paulo, mais fresquinho. Aliás, São Paulo teve ontem e anteontem um dia outonal, antecipando o que vem por aí, porque a gente sabe, né? A partir agora do fim de março, começo de abril, começam aqueles dias lindos, aquela luz que é uma luz mais dura e é uma luz quase poética, né? Que se abre com a chegada da estação mais linda do ano, que é o outono. Está chegando já e ontem já se fez anunciar. Eu gostei muito, porque senti até um friozinho nos meus deslocamentos de motocicleta aqui para São Paulo. O que mais? São Paulo, então, pode ter chuva isolada, a temperatura vai chegar a 29 graus, os termômetros estão subindo. No Rio de Janeiro, a máxima será de 30, previstas pancadas de chuva. E em Vitória, 32 graus, também pancadas de chuva previstas para lá. Em Belo Horizonte, muitas nuvens com pancadas de chuvas isoladas e temperatura máxima de 22 graus. Agora vamos para o centro-oeste brasileiro.
Em Brasília, muitas nuvens, possibilidade de chuva isolada, 28 graus de temperatura. A mesma coisa em Goiânia, só que 3 graus mais quentes nas horas de máxima temperatura do dia, 31 graus na máxima, né? Em Campo Grande, 35 graus Celsius, quente pra caramba lá em Campo Grande, hein? Campo Grande está ganhando de Cuiabá, na disputa para ver qual é o lugar mais infernalmente quente do Brasil. Lá vai estar 35 graus. E em Cuiabá pode chover e a temperatura de 33. Estou falando aqui, ó. Campo Grande está rivalizando com Cuiabá, né? E na sua, enfim, no seu status de uma das capitais mais quentes do Brasil. Lá em Porto Velho terá 31 graus, deve chover chuvinha isolada. Em Rio Branco a mesma coisa, 33 graus. Em Manaus nós teremos 34 graus Celsius, nuvens, possibilidade de chuva isolada. Em Boa Vista, Roraima, 36 graus, aqui até agora a capital mais quente do Brasil para o dia de hoje. Em Macapá deve fazer 32, em Belém também 32 graus, são duas cidades quase que geminadas ali, né? A distância é grande, mas no mapa é pertinho. Em São Luís do Maranhão vai fazer 28 graus de temperatura máxima, muitas nuvens em Teresina com pancadas de chuva e máxima de 28, inverno rigoroso em Teresina. Pessoal aí do Piauí, tirem os cachecóis do armário, vai fazer 28 graus em Teresina. Temperatura agradabilíssima. Em Fortaleza, nuvens, pancadas de chuva, trovoadas isoladas e 30 graus de máxima. Em Natal, 29 graus Celsius. Em João Pessoa, 29. Em Recife, 31. Em Maceió, 34. Pode chover em todas essas capitais aqui, tá? Em Aracaju, 29. E em Salvador, 28 graus Celsius. Aí vocês vão falar para mim, mas o Fábio esqueceu Palmas do Tocantins. Não esqueci não, tá? Deixa eu ver aqui o mapa está confuso, mas está aqui, olha, Palmas, 29 graus Celsius hoje, previsão de chuva com trovoadas, tá? Essa é a meteorologia para o dia de hoje. Deixa eu chamar logo o Kleber, porque o Alex está me avisando aqui que tem uma notícia urgente acontecendo. Será que é a Polícia Federal batendo na porta de alguém, Kleber? Bom dia. Com certeza, Panunzio. Bom dia, comunidade do ICL. A Polícia Federal prendeu Daniel Vorcaro mais uma vez. Eu conversei com fontes na PF e estão sendo cumpridos 4 mandados de prisão. Além do Vorcaro, são mais 3 mandados. Até o momento não sabemos quem são os alvos, porque esses mandados estão sendo cumpridos ainda. Então, geralmente é praxe da PF só divulgar o nome dos alvos ali das operações depois que toda a operação foi concluída. Mas já sabemos que Daniel Vorcaro foi preso novamente pela Polícia Federal. Com isso, a oitiva que estava prevista hoje na CPI do crime organizado certamente não vai acontecer, Panunzio. Agora, nós sabemos por que ele foi preso, porque ele estava com tornozeleira eletrônica, estava monitorado, provavelmente, vou arriscar um palpite aqui, porque não tem outra explicação para uma prisão quando já estão aplicadas medidas cautelares. Provavelmente ele estava tentando corromper o rumo do processo aí, né? A mesma coisa que o Bananinha fez tão sobejamente quando o pai dele estava para ser julgado. Só pode ser. Vamos aguardar, né, Kleber? Temos também outra informação. A Polícia Federal falou para mim agora que em minutos vão soltar também uma nota oficial com os detalhes da operação também. Então, a qualquer momento a gente vai ter mais informações sobre isso e imagens também da operação. Vamos aguardar um pouquinho, mas também pesa sobre Vorcaro, Panunzio, aquela investigação envolvendo os influencers que teriam atuado ali para pressionar o Supremo Tribunal Federal, para coagir ou fazer obstrução de justiça. Lembrando que entre os crimes investigados naquele caso dos influencers pró-Banco Master, está sendo investigado o crime de obstrução de justiça. Então isso também pode acabar acarretando numa volta do Vorcaro para a prisão. Então essa é uma das possibilidades. Até agora não temos informações oficiais sobre o que motivou a prisão, só sabemos que esse pedido foi feito pela Polícia Federal e autorizado pelo ministro André Mendonça, que acompanha e é relator do caso no STF. Pois é, um dia que começa estranho para o Vorcaro, porque ele tinha sido autorizado ontem pelo André Mendonça a não comparecer, né, na sessão da CPMI lá em Brasília. Então achou que tudo estava fácil para ele, está aí no Chilindró. Será que fica agora, hein? Isso me lembra da Operação Castelo de Areia, lá de trás, sabe? Em que um ministro mandava prender e outro mandava soltar. No caso foi o André Esteves, se eu não me engano, né, o banqueiro da época. Vamos ver com relação ao Vorcaro, hein? Está me cheirando a mesma coisa, porque esse homem é aquele, né, Kleber, que faz com que os esqueletos na parede do judiciário brasileiro fiquem balançando, tremendo de medo. Daqui a pouquinho o Kleber volta. Eu vou só dar as manchetes aqui e você já volta, tá bom, Kleber? Pode deixar. Beleza, maravilha, obrigado.
Kleber sempre atento aqui às informações que estão acontecendo para que a gente não fique a descoberto enquanto o programa vai ao ar, né? Pessoal, então vamos ver aqui os destaques na capa do site do ICL. Eu já vou colocar para vocês aqui na página, na página para que você possa ver aqui os nossos destaques. Espera aí, é só eu acertar aqui com o meu computador. Tá aí para você, pode botar, Alex. Bom, a primeira manchete é a manchete óbvia: guerra se intensifica, Israel promete matar o novo líder iraniano, que deve ser o filho do Khamenei, se o roteiro que se armou ontem for cumprido, tá bom? E com relação ao Estreito de Hormuz, que nós mostramos aqui na abertura, a Guarda Revolucionária, apesar das ameaças dos Estados Unidos de que vão escoltar petroleiros nessa grande rótula marítima, né, tão importante para o mundo, a Guarda Revolucionária fala que tem controle total sobre o Estreito de Hormuz. Daqui a pouquinho a gente vai detalhar isso. E aqui a informação nessa segunda manchetezinha aqui de que o Trump diz que a Marinha dos Estados Unidos vai efetivamente escoltar os petroleiros para essa travessia do Estreito de Hormuz. Tá? Próximo destaque aqui na capa do ICL, Nicolas Ferreira, o homem que tinha excelentes relações com esse que acaba de ser preso, Daniel Vorcari. Tanto que esse avião que está aí na foto é um avião do Vorcari, é um Phenom 300 da Embraer, que era usado pelo banqueiro vigarista para fazer lobby com gente da qualidade desse deputado Nicolas aí. E aqui eles aparecem, esses dois casais aqui, não estou falando de casal no sentido matrimonial da coisa não, mas enfim, essas 4 pessoas aqui usaram esse avião, que tem capacidade para transportar até 10 passageiros, para fazer uma grande excursão pelo Brasil na campanha de 2022. Excursão essa que custou uma grana, porque a gente sabe que a operação de um avião como esse é muito cara, e não foi contabilizada entre as despesas de Jair Bolsonaro para quem eles faziam esse proselitismo aéreo aí pelo Brasil, tá bom? E a manchete é essa que você está vendo aí: uso de jato por Nicolas na campanha levado à Procuradoria-Geral Eleitoral. Justamente por isso que eu falei, cadê a informação de que esse dinheiro foi gasto nessa campanha, né, movida pelo deputado Nicolas Ferreira, tá? Vamos para os outros destaques? Vamos lá? Isso aqui, olha só, isso aqui deve ter relação com o que está acontecendo agora, né, com a prisão do Vorcari. O iPhone apreendido reúne contatos do topo da Câmara. Daqui a pouquinho o Kleber vai dizer para a gente o que foi que ele encontrou na agenda de um dos 6 telefones celulares do Vorcari, tá bom? E esta é a informação que eu acho que é mais ou menos como a gente antecipar aqui um filme de terror, caso o Flávio ganhe a eleição presidente. Quem é esse sujeito aqui? Esse cara é um advogado que achaca jornalistas, como achacou a nossa Juliana Dalpiva aqui no ICL, tá? Perdeu para ela na justiça, e ele é conhecido como o rei da delegacia de polícia, que é onde ele ganha lá os processos em que se mete. Um baita encrenqueiro da justiça. Agora, andava tão sumido, né? A última atrapalhada dele foi se meter no resgate daquelas joias do Bolsonaro, que o Bolsonaro roubou e desviou para uma casa de leilões lá em Miami, nos Estados Unidos, né? E agora o cara quer ser ministro, imagina o Brasil com um ministro da Justiça dessa qualidade, tá? Pior do que isso seria, por exemplo, só o Fernandinho Beiramar, em pessoa, né? Ou os irmãos Cravinho, sei lá, do Ministério da Justiça. Bom, Ricardo Mello e Patrícia Penzin fazem aqui um artigo sobre a traição do governador, com relação às polícias do estado de São Paulo, que ele canta em prosa e verso, mas na hora de conceder benefícios mesmo, de trabalhar efetivamente por elas, ele se esqueceu das promessas todas que fez, tá bom? Aqui mais um assunto, isso aqui vinculado, né, à atuação moralizadora do ministro Flávio Dino. Dino proíbe saque em dinheiro de recursos de emendas parlamentares, porque você imagina isso que podia, o dinheiro vai para a prefeitura e alguém vai lá e pega em dinheiro na boca do caixa, né? Só mesmo nesse país chamado Brasil, dessa fauna parlamentar tão ávida por desviar dinheiro público. E o MEC pretendendo reduzir a carga presencial na formação de professores, né, diminuir, quer dizer, enfraquecer a formação de professores, contrariando uma própria regra do MEC. Esses aqui são os destaques na capa do ICL. E agora eu vou chamar o Kleber para que a gente comece a se aprofundar nos assuntos do dia. Kleber, volte aí, meu caro. Tá aí o Kleber aí. Vamos lá, Kleber. Por onde você pretende começar? Tem mais novidades sobre a prisão do Vacep? Já sabemos por que foi, não?
Do Vacep, não, do Vorcaro. Isso o Freud fala, todo sonho corresponde à realização de um desejo, mas não é o caso. A prisão do Vorcaro, alguma novidade, não? Então, sobre essa operação do Vorcaro, além dos 4 mandados de prisão que a gente comentou que a gente comentou agora há pouco, estão também sendo cumpridos 15 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal nos estados de São Paulo e Minas Gerais. E, segundo a nota da Polícia Federal, que acabou de ser publicada, também foram determinadas ordens, eu vou até ler aqui exatamente o que está escrito, Panunzio, mas também foram determinadas ordens de afastamento de cargos públicos e sequestro e bloqueios de bens no montante de até 22 bilhões, com o objetivo de interromper a movimentação de ativos vinculados ao grupo investigado e preservar valores potencialmente relacionados às práticas ilícitas apuradas. Então, é uma operação relativamente grande, 15 mandados de busca e apreensão, 4 de prisão preventiva em 2 estados diferentes. Então, dá uma dimensão ali do Bom Dia PF que a gente teve hoje de surpresa. Vale fazer a menção honrosa ao nosso queridíssimo André Uzeda, que cruzou com os carros da Polícia Federal, ali indo em direção dos Jardins, indo cumprir o mandado de prisão do Daniel Vorcaro. Então quer dizer, já sabemos quem mais está nessas ordens de prisão aí, não? Ainda não. Geralmente a PF não divulga se essa operação ainda está em andamento, viu? Então eu imagino, inclusive, conversei com algumas fontes que apontaram para o mesmo sentido de que os outros mandados ainda estão em cumprimento também. Ok, então nós devemos ter várias outras informações. Agora vamos vir aqui para o noticiário ordinário. Ordinário não que seja pouco valoroso, é da ordem do nosso roteiro aqui. Qual é o próximo assunto, Kleber? Vamos aproveitar que está falando de Master, vamos falar sobre o Valdemar, a entrevista que ele deu no final de semana também, Panunzio? Vamos lá. TV Bandeirantes, Canal Livre, programa que eu fiz durante quase 30 anos. Isso mesmo. Estava lá o Valdemar. Já deu até uma nostalgia, né, Panunzio? Vamos lá. Não deu, não. Entrevistado, ele não deu nostalgia nenhuma, não. Mas vamos lá, o Canal Livre é importante, até porque, né, de vez em quando dá palanque aí para a gente dar essa qualidade, e aí a gente fica sabendo que realmente eles pensam, que chega a ser pavoroso. Mostra para nós aí o que você separou, Kleber. Olha, é bem o que você falou mesmo, ficar sabendo ali o que eles pensam, e é importante porque, neste caso, no domingo, o programa teve uma entrevista com o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, e durante essa entrevista ele falou de forma aberta ali para todo mundo e para quem estava assistindo que sim, foi recebido por interlocutores de Davi Alcolumbre e também pelo próprio com a seguinte proposta, Panunzio, de que se o PL ajudasse eles a barrarem a CPI e as investigações do Congresso Nacional envolvendo o caso Master, Davi Alcolumbre ajudaria eles a derrubarem os vetos do PL da dosimetria, que é nada mais do que aquela anistia disfarçada para os criminosos do 8 de janeiro. Ele disse isso de forma clara, deu o nome de Davi Alcolumbre e não deixou dúvidas de que sim, estão tentando costurar um acordo ali envolvendo anistia / dosimetria e o caso Master. A gente até tem um trechinho, né, para você conseguir a autorização da Band para a gente exibir. Vamos mostrar esse trecho que eles falam, que o Valdemar fala sobre isso? Vamos lá. Tem alguma chance ainda no ano eleitoral, esse ano, ser votado dosimetria no Congresso? Eu tive uma proposta essa semana, mas eu não tenho como fazer. Eu falei com o Rogério Marinho, eles querem votar dosimetria desde que não faça a CPI do Banco Master no Senado. Quem é o Alcolumbre? O Alcolumbre é um deles. Mas ele não quer a CPI do Master? Mas assim, Lógico que não. Abertamente? Lógico que não. Por quê? Porque o atinge. Não atinge meio mundo. Aí eles fariam anistia. Mas não temos condição, porque eles já fizeram vários acordos com a gente para votar dosimetria e tudo mais, e eles não conseguem cumprir. Aí depois as pessoas querem colar esse escândalo no PT. Obviamente tem gente da esquerda enrolada com esse Vorcaro, porque o poder de sedução desse cara e aí o sujeito, enfim, não tem lá tantos brilhos assim, acaba caindo na esparrela. Mas é um escândalo da direita brasileira. As relações desse Vorcaro com a direita brasileira são indeléveis, elas estão aí, a gente enxerga em todos os lugares por onde a gente bota uma lupa, né, Kleber? Exatamente. E aí um outro ponto importante é que Alcolumbre não foi buscar o Valdemar de graça ali, vamos ver se cola essa história, se vai dar certo. De fato, o PL está extremamente preocupado, a maior preocupação hoje dos partidários de Jair Bolsonaro
é em libertar o Jair Bolsonaro da prisão. Ele que foi condenado pela tentativa de golpe. E em outro trecho da entrevista, que acho que a gente já tem separado aí também, o Valdemar deixa muito claro que o maior plano de governo de Flávio Bolsonaro nessa campanha não envolve saúde, educação, segurança pública ou qualquer outro assunto de interesse da sociedade, e sim uma única coisa, Panunzio: libertar um criminoso da cadeia. Vamos ver o trecho que o Valdemar fala sobre isso, por gentileza. O Bolsonaro anunciou, tinha que ter chamado o pessoal, tinha que ter chamado os outros partidos, tinha que ter falado com todo mundo, e ter chamado o Tarcísio. Mas isso aí, tudo vai ser contornado. Por quê? Porque nós precisamos ganhar a eleição. Se nós perdermos a eleição, o Bolsonaro vai ficar mais 8, 10 anos fechado. Então, veja só, esse é o plano de governo de Flávio Bolsonaro para o Brasil: libertar um bandido da cadeia. Lamentável, Panunzio. Se o mal todo fosse só esse, estava bom, viu? Mas imagina o que vem por aí na farra que esses caras vão armar se ganhar essa eleição. Ontem teve mais uma pesquisa eleitoral e mostrando uma situação que para mim é uma situação preocupante, porque nós já estamos em pleno ano eleitoral, nós estamos em março, então nós temos abril, vamos pegar março aqui também, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, são 7 meses para a eleição. Nós estamos aí na bica dessa eleição e neste momento a imagem dos candidatos está sendo fixada na cabeça da população, porque eles estão bombando nas redes sociais, né, Kleber? Exatamente. Ainda sobre o Banco Master, também acho que vale a gente trazer um outro desdobramento, que é aquela história do jatinho do Vorcaro, que o Nicolas viajou, né? Nesse caso, é importante a gente lembrar que lá atrás, no Desperta, a gente deu também a primeira informação de que quando a gente teve acesso à quebra de sigilo de um dos telefones do Vorcaro, e aí também é importante ressaltar, durante as operações da Compliance Zero, foram, no mínimo, apreendidos 6 telefones com o Vorcaro. Foi naquela operação, aquela primeira operação que prendeu ele ali, que estava tentando sair do Brasil, e tiveram mais 5 telefones apreendidos ali em posse do Vorcaro, naquela segunda operação que teve no início deste ano também. E neste primeiro telefone, um iPhone 17, a gente teve acesso ali à quebra de sigilo do WhatsApp com os números com que o Vorcaro tinha salvo na agenda dele, ou que tinham contato do Vorcaro salvo daquele número em específico. Esse telefone, segundo fontes ligadas à operação, era um telefone mais corporativo, que ele usava ali de forma mais protocolar. Mas a gente encontrou o telefone do Nicolas Ferreira entre os contatos do Daniel Vorcaro. Na época, Nicolas desconversou, disse que isso não tinha problema nenhum, que não tinha nada a ver com isso. Mas agora, na verdade, ontem, a jornalista Malu Gaspar revelou também que o Nicolas Ferreira utilizou um dos jatinhos do Vorcaro para fazer campanha pró-Bolsonaro durante as eleições de 2022, mais especificamente no segundo turno. E aí, essa viagem de jatinho traz um outro desdobramento importante, que é: os parlamentares do PT entraram com uma ação na Justiça Eleitoral para verificar se essa campanha que foi feita pelo Nicolas foi, de fato ou não, declarada também na Justiça Eleitoral, porque toda doação, seja ela em recursos, em atividades, ela precisa ser declarada. Eu dei uma olhada na declaração de campanha do Jair Bolsonaro de 2022 e não encontrei ali menções referentes a essa ação. Então, a Justiça, o PT agora quer entender com a Justiça Eleitoral se de fato foi declarada e com quem, se foi em nome do Nicolas, de uma outra associação que estava ali ajudando e que tinha a ver com missões ali evangélicas, algo do tipo, e utilizou também para fazer essa doação. Enfim, querem entender quais são as circunstâncias disso. Eu conversei com alguns especialistas em direito eleitoral ontem e eles me confidenciaram que, dependendo do que for encontrado nessa situação, não é possível cravar de fato quais seriam os crimes exatamente, até ter todos os documentos e apurações, mas que alguns crimes eleitorais ainda não estão prescritos. Então, Bolsonaro poderia ser punido também, caso essa ação do Nicolas não esteja devidamente registrada na Justiça Eleitoral também, Panunzio. Pois é, muita gente pensa equivocadamente que quando o candidato é derrotado, as ações de abuso do poder político e econômico cessam. Por quê? Porque a punição seria a perda do mandato. Mas não, tá? Tem inelegibilidade, tem multas partidárias, tem um monte de punições. Olha aqui, ó, multas eleitorais, desaprovação de contas de campanha, inelegibilidade por mais 8 anos. Bolsonaro já tem uma montanha de inelegibilidades aí nas costas, né? E a investigação por formação de Caixa 2, né? E a investigação, inclusive, de natureza fiscal. Então, tem muita consequência isso que está aí sendo denunciado agora à Justiça, porque não foi declarado, né? Não foi nem um voo, né? A gente está falando viagem, não. Foi uma
uma excursão pelo Brasil. Esse jatinho foi a todas as capitais do Nordeste, teve no interior de Minas Gerais, se eu não me engano, teve até na minha cidade, Uberlândia, com essa caravana Holiday aí, capitaneada pelo Nicolas Ferreira, né? E não foi só isso, Panunzio. Primeiro, esse episódio todo acabou virando alvo de um requerimento de convocação assinado pelo deputado Rogério Correia para que o Nicolas vá à comissão e preste esclarecimento sobre o episódio. Mas um outro personagem importante nesse caso também é o pastor Guilherme Batista, que está ali naquela foto com o Nicolas Ferreira na frente do jatinho, que acompanhou também durante essas viagens. Um dos requerimentos assinados também, não só pelo deputado Rogério Correia, mas também pelos deputados Alencar Santana e Paulo Pimenta, todos do PT, também pede a quebra de sigilo fiscal desse pastor. Por quê? Segundo a justificativa dada no requerimento, eu vou ler o trecho para vocês, diz o seguinte: além disso, o pastor Guilherme Batista declara possuir rendimentos mensais equivalentes a aproximadamente um salário mínimo, circunstância que torna ainda mais relevante o esclarecimento acerca da estrutura logística e financeira que viabilizou a realização da referida caravana, especialmente diante da utilização de aeronave executiva pertencente a agente diretamente ligado à instituição financeira investigada no âmbito desta comissão. E quem é Guilherme Batista, Panunzio? Ele é mais um pastor ligado à Igreja da Lagoinha, que já é alvo de vários requerimentos na CPMI do INSS, que constantemente vemos o nome citado ali, tanto em investigações do caso do INSS, quanto do escândalo do Banco Master também. A gente tem o caso envolvendo também a Clava Forte Bank, a gente falou sobre isso recentemente, que era um banco da própria Igreja Lagoinha, mais uma vez o surreal, né? A igreja evangélica tinha um banco próprio, que fechou depois de um pouco mais de um ano. Então, essas circunstâncias são mais episódios que ligam ali não só a Igreja da Lagoinha, mas Nicolas Ferreira, enfim, todo um núcleo ali neopentecostal aos escândalos do Master e do INSS. Às vezes eu acho que essa galera não acredita em Deus, sabe? Porque não é possível. Assim, acho que eles não têm nenhum temor que está na base do fervor religioso. Agora quero perguntar para vocês, Alex, põe a foto aí na página, que eu quero que o Kleber me ajude a entender isso aqui. Esse que está aí à direita, Kleber, é o tal do pastor que declara que ganha um salário mínimo por mês. Ele tem cara de quem ganha um salário mínimo por mês, gente? Ou eu estou enganado aqui na minha capacidade de entender, né, o ambiente, o ethos, sei lá, de uma foto como essa? Então, justamente por conta dessa dúvida que os deputados fizeram esse requerimento de quebra de sigilo para entender de fato o que está acontecendo. E é interessante esse trecho, de que eles falam que o pastor declara possuir rendimentos mensais de um salário mínimo. Eu tentei contato com o pastor para pedir esclarecimentos também sobre essa alegação dos parlamentares e até o momento eu não tive retorno, viu, Panunzio? Beleza, se tiver retorno, você entra qualquer um. Tem mais um assunto aí, não temos, Kleber? Acho que só um último assunto importante. Eu analisei aqueles documentos referentes à CPMI que a gente estava comentando sobre a quebra de sigilo do telefone de Daniel Vorcaro, aquele iPhone 17, e localizei outros parlamentares e outros políticos que estavam na agenda de Daniel Vorcaro neste telefone em específico. No relatório da Polícia Federal, eles são classificados como dois tipos de contatos. Os recíprocos, sinalizados com a letra S, também de síncronos, que seriam aqueles que não só Vorcaro tem o salvo na sua agenda, mas eles também têm o contato de Vorcaro salvo na sua agenda, e aqueles que apenas Vorcaro tem salvo em sua agenda. Dessa lista, apenas 2 deputados têm a troca de contatos recíproca. É o deputado Marcelo Álvaro Antônio, do PL de Minas Gerais, e o Paulo Abiakel. Deputado... Isso, Abiakel. Filho do ex-ministro da Justiça. Sim. Do PSDB de Minas Gerais também, deputado federal, esses têm o contato recíproco. E entre os que tem o Vorcaro tem um contato salvo em sua agenda, vale ressaltar 2 nomes importantes, que são o do presidente da Câmara, Hugo Mota, e do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. Esses também constam na agenda de Daniel Vorcaro. A matéria completa com todos os nomes ali da agenda de Vorcaro está no ICL Notícias também, para quem quiser conferir quem são os demais políticos e parlamentares que estão na agenda de Vorcaro. Agora, o Kleber, sabe o que mais me impressiona nessas relações estabelecidas por esse Vorcaro? É que esse picareta, ele em 3 anos, ele fez essa confusão toda. Ele do nada surge, em 3 anos ele monta seu império, seu tigre de papel, né? Porque o império dele era um... Vale lembrar, Panunzio, que é durante a gestão de Roberto Campos Neto. Exatamente. Em 3 anos esse cara cria essa pirâmide, né? Que tinha na ponta dela o Banco Master,
e corrompe a República inteira. Presidentes de partidos, presidentes de poderes, gente da esquerda, gente da direita, principalmente da direita, tá? Precisa dizer isso aqui. Em 3 únicos anos, né? Olha a capacidade de sedução que o dinheiro dessa banca horrorosa do ponto de vista moral exerce sobre, né, a elite institucional brasileira. Kleber, brigadão. Você fica à disposição aí, o microfone, só me chamar aqui que você entra se tiver qualquer novidade com relação a essa prisão do vigarista-mor da República chamado Daniel Vorcar, tá bom? Pode deixar, Panunzio. Um bom dia para você e para nossa comunidade. Abraço. Para nós, Kleber, obrigado. Kleber é sempre atento aqui ao noticiário, trazendo para nós a melhor informação. Gente, isso tudo que o Kleber apura, você só tem aqui no site do ICL, tá? Então, habitue-se a vir no ICL, noticias.com.br, todo dia de manhã para ter uma panorâmica. E se você não quiser, eu falo aqui sobre o que é destaque, que você vai ficar muitíssimo bem informado, tá bom? Vamos para a guerra? Vamos para a guerra como assunto, tá? Não é que a gente vá para a guerra, literalmente. Mas vamos lá, olha, tem um nó, eu mostrei isso aqui logo na abertura do programa, mas se você não estava aí ainda, eu vou mostrar agora de novo aqui para você. Esse mapa que você vai ver na tela aqui é o mapa do sistema marinetraffic.com, que é um site que dá a posição ao vivo, a posição imediata de navios. É como o Flight Radar faz com os aviões, esse aqui faz com os navios. E aqui nós temos, olha, o Estreito de Hormuz, tá? O Estreito de Hormuz é esse joelho aqui que a gente está vendo, né? Ele é um estreito porque ele é muito estreito mesmo. E aqui, olha, aqui nessa parte em que ele é mais estreito, na acepção total dessa palavra, os canhões cruzam fogos de uma margem à outra, tá? E os navios não conseguem passar. Por quê? Porque essa aqui é uma região que está sob controle da Guarda Nacional do Irã. E pelo que a gente vê no mapa, os deslocamentos dos navios não acontecem agora. Esses pontinhos vermelhos que você está vendo aqui são os navios petroleiros, tá? Todos esses aqui são petroleiros. E quando o navio está em deslocamento, aparece uma seta nessa representação gráfica. Olha, você pode ver aqui, por exemplo, onde está o meu mouse. Aqui você tem um navio se deslocando para o norte. Aqui você tem outro. Mas os que aparecem plotados no mapa como uma bolinha, esses aí estão parados. Então, bolinha vermelha é navio petroleiro. E você pode observar aqui, olha, que de um lado a outro não existe movimento nenhum, tá? Pouquíssimos navios de passageiro, que são esses navios verdinhos aqui, estão cruzando, nesse momento, o Estreito de Hormuz. Isso significa que toda a produção de petróleo dos últimos 2 dias ou está de um lado ou está de outro. Os que estão aqui do lado mais a leste, a noroeste aqui do canal, são os transatlânticos que estão carregados de petróleo. Já foram lá, já abasteceram, agora estão querendo voltar. E os desse outro lado aqui, do lado mais à direita, são os navios que estão vazios esperando para carregar. Nenhum entra e nenhum sai. E isso significa 20% do petróleo do mundo, né? É uma visão que apavora, né, os líderes ocidentais. Por quê? Porque esse petróleo aqui é o petróleo que move os carros, que move os caminhões, é o petróleo que é usado para gerar energia elétrica no mundo e não tem tráfego nenhum, né, num lado e no outro. E nós temos, eu vou colocar aqui a matéria para vocês, nós temos nesse momento uma promessa do governo dos Estados Unidos que vai resolver tudo mano militare, né, como tudo, a força bruta é o principal argumento, inclusive argumento comercial do Trump. E está aqui a manchete para você. Trump diz que a Marinha dos Estados Unidos vai escoltar os petroleiros no Estreito de Hormuz. A declaração do Trump ocorreu em meio a temores no mercado sobre a segurança da navegação lá no Estreito, por onde passa, como eu falei, uma parte relevante do petróleo mundial. Vou ler aqui a matéria para vocês. Trump disse ontem, terça-feira, que, se for necessário, a Marinha dos Estados Unidos vai escoltar petroleiros através do Estreito de Hormuz, após advertências da Guarda Revolucionária Iraniana de que a passagem por lá não é segura e que os navios serão incendiados. Se for necessário, a Marinha dos Estados Unidos começará a escoltar os petroleiros através do Estreito de Hormuz o mais rápido possível. Aconteça o que acontecer, os Estados Unidos garantirão o livre fluxo de energia para o mundo, foi o que escreveu Trump na plataforma dele, na rede social dele, a Truth Social. A declaração ocorre em meio ao aumento das tensões no Golfo Pérsico e as preocupações do mercado internacional com a segurança no transporte do petróleo. O Estreito de Hormuz é uma das rotas marítimas mais estratégicas do planeta, né? A iniciativa busca reduzir o impacto da guerra e das ameaças à navegação sobre o abastecimento mundial de petróleo
e sobre os preços da energia. E aqui vem o problema do momento presente, tá? Porque esse petróleo ainda ia ficar semanas navegando até seu destino final. Mas as especulações em bolsa no mundo inteiro estão acontecendo e muito rapidamente. Nós já vamos falar sobre isso. Aliás, vou falar agora, tá aí, olha, o que aconteceu no dia de ontem. Em face desse bloqueio, o petróleo já teve uma valorização de 13%, tá? E aí vem a primeira implicação. Por quê? Porque as petroleiras são compostas, né, por seus acionistas, e os acionistas cobram que seja feito um reajuste no preço dos derivados de petróleo para justificar esse aumento no principal insumo, que é o petróleo, né? E isso já justificaria, com os movimentos de alta dos últimos dias, em função dessa louca guerra do Trump e de Israel, um aumento de 0,29, ou seja, 29 centavos por litro da gasolina. A matéria que está no UOL diz o seguinte: o conflito recente no Oriente Médio fez o preço do barril de petróleo disparar 13,1% no último sábado, né? Desde sábado, o salto eleva a defasagem entre os preços no Brasil e a cotação internacional e exigir já, né? Isso aqui é o coro dos acionistas da Petrobras, um aumento de 29 centavos no valor cobrado pela Petrobras por litro de gasolina nas refinarias brasileiras, né? Conforme a avaliação da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis. E aqui a matéria fala o seguinte: a alta exige reajustes da gasolina e do diesel nas refinarias do Brasil. Segundo a Bicom, a diferença atual indica a necessidade de um reajuste de 29 centavos na gasolina, que tem uma defasagem de 11%, e de 83 centavos no diesel, cuja defasagem seria de 25%. Os eventuais reajustes dependem de decisão da Petrobras, que ainda não se posicionou. Portanto, aguarde, tá? O governo, embora não reflita mais os movimentos diários, né, para evitar a especulação com petróleo, está sendo pressionado a fazer essa correção de margem, tá? Bom, mas os reflexos não se resumem, não se restringem à indústria da energia, à indústria do petróleo. Olha só a próxima manchete aí que vai para a sua tela agora. A indústria da carne bovina no Brasil está temendo uma perda de até 40% da receita das exportações por causa dessa guerra com o Irã. E isso aqui já está acontecendo, tá? Está cheio de navio aí nos mares do mundo, transitando em direção a portos, levando dentro carne brasileira exportada, né, inclusive para o Oriente Médio, tá? Vamos ver aqui a reportagem no site do Globo Rural. Guerra nos Estados Unidos e Israel contra o Irã pode impactar de 30% a 40% as exportações brasileiras de carne bovina, de acordo com a Associação Brasileira dos Exportadores de Carne. Se chama ABEC, essa entidade. Apesar de o Oriente Médio ser o destino final de cerca de 10% do volume, ou cerca de 250 mil toneladas, os portos da região são pontos de paradas para navios que seguem para a Ásia e até de desembarque de cargas que partem dali para outros países de outros modais, inclusive China, que hoje é a maior cliente dos produtores de carne brasileiros. Levantamento feito por empresas exportadoras associadas da ABEC revela um cenário gravíssimo, nas palavras do presidente da entidade, que se chama Roberto Perosa, tá? Então, essa é a situação. Reflexos aqui para as exportações brasileiras, temor de que o consumidor possa ter que começar a pagar essa conta, né? E prejuízo para o setor exportador da carne, que é um setor importantíssimo na composição da nossa balança comercial. Próximo assunto é a treta entre Trump e a Espanha. A Europa, como se sabe, ela tem falado baixinho, né, quando o assunto são as esquisitices do presidente dos Estados Unidos, que é talvez o aliado mais desleal da história contemporânea da União Europeia, em todos os sentidos, militar, econômico e tudo mais. E o único país que tem uma postura altiva nesse quadro é a Espanha. A Espanha tem enfrentado com muita dignidade os Estados Unidos, mas isso não acontece sem punição. O Jamil Chad está aqui no nosso site, explicando hoje aqui que o Trump está ameaçando cortar o comércio com a Espanha. Por quê? Porque o governo de Madrid se recusou a ceder bases aéreas que seriam utilizadas para atacar o Irã, tá? E a Espanha está lá irredutível. Agora eu quero ver como é que vai ser
a aplicação dessas sanções, porque a Europa é praticamente hoje, a União Europeia é praticamente como se fosse um país. Você negocia com a Espanha, mas você negocia via o conjunto de países. É a União Europeia quem faz a maioria desses acordos aí. Como será que o Trump vai sancionar um único país da Europa? A matéria do Jamil nos diz o seguinte: o presidente Trump anunciou que irá cortar o comércio com a Espanha depois que o governo de Pedro Sánchez se recusou a autorizar que militares americanos usassem 2 bases do país como entrepostos para lançar os ataques contra o Irã. A polêmica se refere às bases de Rota e também de Moron. Uma fica em Cádiz, outra fica em Sevilha, usadas pelos Estados Unidos por causa de um acordo de décadas entre os dois países. Nos últimos dias, porém, o governo Trump teve que retirar seus jatos do local depois que Madrid se recusou a permitir que a base fosse usada na estratégia contra Teherã. O argumento dos espanhóis é de que as bases apenas poderiam ser usadas em operações previstas em acordos bilaterais que respeitassem a Carta das Nações Unidas. E, como se sabe, a própria ONU já se manifestou dizendo que essa campanha militar empreendida pelos Estados Unidos é ilegal e viola o direito internacional. O argumento dos espanhóis é de que as bases apenas poderiam ser usadas, como eu falei, em acordos bilaterais. E a mensagem do governo foi clara: bases em território espanhol estão sob soberania espanhola e qualquer utilização deve respeitar tanto o acordo bilateral quanto o direito internacional. Pedro Sánchez reiterou que a Espanha não apoiará ações unilaterais que possam contribuir para uma ordem internacional mais incerta e mais hostil. E só para encerrar, a anotação de que a relação entre Trump e Sánchez, ela já vinha passando por uma crise grande desde que o espanhol se recusou a aceitar elevar os gastos militares do país para 5% do PIB, que foi outro exercício de chantagem do Trump sobre a União Europeia. Essa exigência havia sido feita a todos os parceiros da OTAN. O presidente do governo espanhol ainda criticou as plataformas digitais e tem sido uma voz contundente contra a extrema-direita. Então, ainda bem que tem Pedro Sánchez lá na Espanha, para não dizer que a Europa é um continente cheio de chefes de governo e de Estado que arriam as suas calças para as ofensivas desse sujeito senil chamado Donald Trump, tá bom? Vamos dar uma pausa aqui no noticiário da guerra. Já são 7h51. Quero dar para vocês essa informação aqui que eu acho pavorosa. Imagina se acontece isso com o Brasil, tá? Vamos lá, Juliana Dalpiva, tantas vezes achacada por esse advogado, está nos contando aqui que, olha, o Vacef, olha a cara do cara, hein? Esse sujeito aqui está pressionando para quê? Está se articulando para virar ministro da Justiça do Flávio Bolsonaro. É o fim da picada. O Ministério da Justiça parar nas mãos de um sujeito como esse Frederico Vacef, tá? Com os valores que esse cara tem aqui. A matéria da Juliana nos conta que o Frederico Vacef, advogado da família Bolsonaro, nem sei se é mais advogado, sumiu esse cara do noticiário nos últimos tempos. Não assina as procurações de nenhum dos processos Bolsonaro, certamente porque o Bolsonaro sabe que tinha advogados melhores para contratar para representá-lo num processo severo como esse que acabou colocando ele na cadeia. Não confia no Vacef também. Mas vamos lá. Ele tem anunciado a pessoas próximas, ele, Vacef, tá? Que deve ser ministro da Justiça se o senador Flávio Bolsonaro for eleito. Atualmente, ele é o presidente do PL na região de Atibaia e Bragança Paulista, onde ele escondeu um dos milicianos da quadrilha do Bolsonaro e vai disputar uma vaga para deputado federal nas eleições de 2026. Aqui nós vamos fazer um teste de cognição do eleitorado dessa região do estado de São Paulo. Se esse cara for eleito, talvez a própria democracia mostre as suas vulnerabilidades, entendeu? Bom, vamos lá. Desde que o senador anunciou que foi escolhido por Jair Bolsonaro para a disputa, Vacef voltou a se reaproximar de Flávio, o que preocupa interlocutores do ex-presidente e integrantes da legenda. Procurado, o senador não retornou à coluna. O advogado coleciona uma série de polêmicas, problemas e envolvimento em investigações. Em 2020, Fabrício Queiroz, que foi o miliciano que ele acolheu lá na sua casa, lá em Atibaia, ex-assessor de Flávio, ele foi encontrado e preso no sítio de Vacef, em Atibaia, em meio a investigações sobre peculato, lavagem de dinheiro, organização criminosa no antigo gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E, além disso, em março de 2023, ele foi até os Estados Unidos, como eu falei antes,
para recomprar aqui um relógio Rolex de ouro branco que foi presenteado à presidência da República e foi surrupiado pelo Bolsonaro, né, do acervo da presidência. Ele pagou $49 mil para reaver esse relógio que o estrupício do Bolsonaro contrabandeou lá, se apropriou e contrabandeou lá para fora. Ao ser investigado no caso, Vacef disse para a PF que fez a recompra a pedido do advogado Fábio Weingarten, tá? O Goebbels do Bolsonaro. Vacef ainda afirmou para a PF que entregou o relógio em Miami para alguém apontado por Weingarten. No entanto, no fim do ano passado, em meio a um processo movido por Edivaldo Oliveira, um ex-aliado de Vacef, surgiram mensagens entre os dois na qual Oliveira afirma que Vacef mentiu para as autoridades. Oliveira chegou a dizer a Vacef: lembra quando voltou dos Estados Unidos e estava com Rolex? Lembra que sei de detalhes da sua intervenção para, desculpa aqui a palavra, mas é transcrição literal, tá? Para foder o Fábio Weingarten? Pois é, relação boa dessa gente. É esta a qualidade dos ministros de Flávio Bolsonaro, que se encontra, se passar pelo filtro do primeiro turno, empatado hoje com Lula no segundo turno. Vou até bater na madeira aqui. PEC da segurança, outro assunto que está em pauta lá no Congresso Nacional. Uma comissão especial da Câmara deve votar nesta quarta-feira, nos conta aqui o G1, uma proposta de emenda à Constituição, que é a tal da PEC da segurança pública. Texto que é encampado pelo governo federal para reformatar o arcabouço legal de combate ao crime organizado no Brasil. A votação na comissão especial é o segundo passo na tramitação dessa PEC, que já passou pela CCJ. Se aprovada na comissão especial, a proposta vai seguir então para o plenário, onde vai precisar do apoio de pelo menos 308 deputados em 2 turnos de votação. E depois ainda segue para o Senado da República. O relator na comissão, o deputado Mendonça Filho, afirmou que ainda vai fazer ajustes no texto, mas que eles não vão mudar substancialmente o que foi proposto até aqui. O problema é que esse texto é um cavalo de Troia para essa história do aumento da maioridade penal, que é um fetiche da extrema-direita brasileira há muito tempo, né? Querer criminalizar uma parte da adolescência como se isso fosse resolver o problema da criminalidade do Brasil. O que nos diz aqui a matéria do G1? Ponto mais polêmico da proposta: a redução da maioridade penal para crimes com violência ou grave ameaça à pessoa será incluída em uma nova seção da Constituição chamada de Sistema de Políticas Penais. De acordo com a proposta, menores de 16 anos e não de 18, como é atualmente, responderão por esses crimes. Ou seja, baixa de 18 para 16. E aqui eu gostaria de saber o que você pensa a respeito disso. Se você quiser se manifestar na nossa área de comentários aqui, eu vou ficar bastante agradecido, tá? Por último de tudo, gente, quero fazer um registro aqui, porque nós estamos no país do feminicídio e do assédio sexual. E olha só a revelação da Janja, da nossa primeira-dama, né? Ela falou na TV que sofreu assédio sexual 2 vezes já como primeira-dama. Não é inacreditável? A primeira-dama Janja da Silva afirmou ter sofrido assédio em 2 ocasiões, quando já ocupava a posição de primeira-dama depois que o Lula assumiu, tá? Ela diz o seguinte: está insuportável para nós mulheres. Eu, como primeira-dama, não tenho segurança em lugar nenhum que estou. Disse, imagina as outras, hein, Janja? Que não tem ninguém por elas, né? Você ainda tem toda a estrutura de um Estado que te protege. Imagina a mulher que está lá na favela defendendo com o emprego precaríssimo de diarista, né, a comida dos filhos. Ela diz o seguinte: eu posso dizer aqui que já fui assediada nesse período 2 vezes, eu sendo primeira-dama, estando nos lugares que eu acho que me são seguros, e mesmo assim fui assediada. Se eu, enquanto primeira-dama, que tem toda uma equipe em torno, um olhar, câmeras, cuidado, sou assediada, imagina o que uma mulher no ponto de ônibus às 10 horas da noite passa. A gente não tem segurança em lugar nenhum. Está muito certo aqui a Janja, e realmente a vulnerabilidade cada vez maior das mulheres não se explica num país que tem o equipamento legal que o Brasil tem, dispõe para protegê-las, né? Quanto mais se tenta protegê-las, mais elas ficam vulneráveis, tá? Pessoal, estou acabando aqui, mas antes de terminar, quero fazer um convite para você. Você está vendo aqui embaixo? Olha aqui, ó. Nós temos agora aqui um grupo de WhatsApp do ICL Notícias, para você ficar super bem informado o dia inteiro. É super fácil para entrar, não custa nada, tá? Você vai receber toda a informação que circula aqui pelos vários veículos do ICL. Basta você se inscrever aqui, olha. Vai nessa página aqui, icl.com.br/grupo, e você entra no site, você entra nesse grupo de WhatsApp, tá bom?
é bacana, é de graça, é para você ficar muito bem informado ao longo de todo o dia aqui com o material produzido pelos nossos jornalistas no ICL, tá bom? Quero agradecer a sua audiência hoje e quero convidar você para assistir o nosso programa de novo amanhã, às 7 horas da manhã, em ponto, para a gente ver o que aconteceu com este planetinha miudinho, azulzinho e tão maltratado por tanta gente. Tchau, até amanhã. As IAs genéricas aprenderam com a internet, e a internet está cheia de mentiras. Elas alucinam, inventam e propagam o caos. O oráculo ICL é diferente. Ele não busca no lixo da desinformação. Ele foi treinado no pensamento crítico dos maiores intelectuais do Brasil. É a primeira IA com compromisso real com a verdade histórica. Não seja um passageiro dos algoritmos. Assuma o controle. Use a inteligência artificial para entender o mundo, não para ser enganado por ele. A revolução educacional é agora. Assine o ICL e acesse a verdade.